Olá, vamos nós concluir nossa revisão de biologia? Bom, no nosso último vídeo a gente montou esse mapa mental maravilhoso aí, que eu destaquei os 5 pontos importantes para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente revisar, para a gente conhecer, tá? Que são os níveis de organização dos seres vivos, a composição química dos seres vivos, a organização celular, a divisão celular e a genética. Esses são os 5 pontos que eu compreendo como fundamentais a gente ter um conhecimento prévio sobre o assunto. E aí eu vou destacar hoje para vocês alguns pontos que eu usei para entender a importância do estudo da biologia, tá? O primeiro ponto é as células, né? A célula ela é a unidade fundamental de todo ser vivo, né? A gente viu isso. No sistema auditivo e no processo de comunicação, elas vão desempenhar um papel essencial, porque é por causa delas que a gente vai conseguir interpretar os sons ao nosso redor. E aí eu destaquei aqui 2 células fundamentais para isso, que são os neurônios e as células ciliadas. Os neurônios, elas são células especializadas e responsáveis pela transmissão dos sinais nervosos entre o cérebro e o corpo. E aí, na audição, destaca-se os neurônios auditivos, que vão fazer parte do nervo coclear, ou nervo auditivo, né? Vai depender da bibliografia que a gente vai usar para estudar. Eles são responsáveis por transportar os sinais sonoros codificados pelo ouvido interno e enviar essa informação até o cérebro, tá? Levar essa informação até o cérebro, que vai interpretar, né, esses sinais no córtex auditivo, tá bom? A outra célula são as células ciliadas, que elas ficam localizadas na cóclea, na estrutura interna do nosso ouvido, tá? E elas são responsáveis por transformar essas vibrações sonoras em impulsos elétricos. E a gente tem 2 tipos de células ciliadas: as externas, que vão amplificar e ajustar a intensidade dos sons, e as internas, que vão converter essas vibrações em sinais nervosos que vai enviar para o cérebro através dos neurônios auditivos, tá bom? Essas células, gente, as células neurônios e células ciliadas, elas precisam trabalhar em harmonia para garantir que esses sons sejam percebidos, tá bom? E dessa forma, a gente consiga compreender a fala e os outros sons que a gente acaba ouvindo no ambiente. Então, eu destaquei aqui essas 2 células para que eu conseguisse ter essa visualização da importância do meu entendimento sobre a questão celular, tá? Um outro ponto é sobre os tecidos, que, querendo ou não, está relacionado às células, né? Porque os tecidos são um conjunto de células semelhantes que vão atuar ali em cooperação para desempenhar uma função específica no nosso organismo, né? Elas juntas vão formar um órgão, elas juntas vão formar alguma parte importante aí do nosso organismo, tá? E aí, na fonoaudiologia, né, quando a gente vai estudar, a gente começa a compreender que os mecanismos envolvidos na produção vocal, na audição, na fala, na deglutição, existem tecidos que estão ali envolvidos diretamente, né? E aí temos 4 tipos de tecidos, tá? E aí eu vou falar um pouquinho deles para você e vou dizer para você em que parte ele está relacionado, como vocês já podem até ver no slide, né? Como, por exemplo, o tecido epitelial, ele vai revestir toda a nossa boca, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, né? Aí vai formar uma barreira protetora que vai contribuir para a nossa ressonância vocal, para a articulação dos sons, né? No processo de deglutição, de fala. Então, a gente consegue perceber como que é primordial que a gente entenda sobre os tecidos, porque eles estão muito ali relacionados à nossa prática também, né? Que qualquer problema, qualquer má formação, isso vai ser comprometido de alguma forma.
E a gente só vai entender isso se a gente entender biologia. O próximo tecido é o tecido nervoso, né, que é formado por neurônios e célula glia, que vai permitir a comunicação entre o cérebro e as outras estruturas responsáveis pela audição, pela voz, pelo movimento da fala, pela deglutição. E aí ele vai controlar o funcionamento dos nervos cranianos essenciais para a gente, como o nervo auditivo e o nervo vago, tá? Então a gente consegue entender a importância de saber sobre o tecido nervoso, como que ele atua, né? O que acontece se ocorrer algum problema, alguma malformação nesse tipo de tecido. Então a gente começa a se questionar, tá bom? Os outros dois últimos tecidos são tecido muscular, que é responsável pela movimentação das estruturas, né, como lábios, língua, mandíbula, faringe, laringe, né? Isso inclui os músculos que controlam as nossas pregas vocais, tá? Que vai possibilitar, né, a produção, a modulação e a projeção da nossa voz, vai coordenar os músculos, eles vão permitir essa coordenação dos movimentos da deglutição. Temos o tecido conjuntivo, que vai oferecer uma sustentação, né, uma proteção às estruturas do sistema estomagnático, por exemplo, do sistema respiratório, tá? E envolve, por exemplo, as cartilagens da laringe, né? Os ligamentos das pregas vocais, tá? Que é algo tão importante, né, para a produção e vibração sonora. Então, a gente vai compreendendo o quanto é importante a gente ter essa visão, tá? E aí é como eu falei anteriormente, a gente vai se questionando, né? Aonde eu aplico isso? Por que é importante eu entender isso? Se ocorrer alguma malformação aqui, qual o tipo de problema que eu tenho? Qual o tipo de problema que eu pode chegar até mim por uma malformação do tecido muscular, do tecido nervoso, né? A gente começa a pensar mais sobre determinados assuntos e isso vai contribuir para a nossa formação. Outro ponto que eu destaquei foi os sistemas, e aí eu vou destacar aqui dois sistemas muito importantes, tá? Que eu usei aí para exemplificar a importância do estudo da biologia. O primeiro é o sistema nervoso, né? Os sistemas, eles vão funcionar através da interação entre diversos órgãos e tecidos, certo? A gente já sabe disso. E aí, no processo da comunicação e da audição, o sistema nervoso e o sistema auditivo, que é o outro sistema que eu vou falar, eles vão desempenhar um papel fundamental, porque eles precisam, como eu falei lá atrás, eles precisam ter essa ligação um com o outro, tá? O sistema nervoso central, ele é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, e é responsável por processar esses sinais recebidos. O sistema nervoso periférico, ele vai fazer o papel de transmitir esses sinais do ouvido até o cérebro, através dos nervos auditivos, aí que vai possibilitar a percepção do som, tá bom? Deixa eu... E aí, a gente vai ter o sistema auditivo agora, tá? Que ele é dividido em três partes. O sistema auditivo, ele é dividido em ouvido externo, aonde a principal função é captar o som e direcionar ele para o ouvido médio, que é a segunda parte, aonde as ondas sonoras vão ser amplificadas, tá? Aí no ouvido médio, o som vai ser amplificado por meio da vibração das vibrações das estruturas, tá? Como o tímpano, como os ossículos, e essas vibrações vão ser transmitidas ao ouvido interno, aonde está localizado a cóclea, no interior no nosso ouvido interno. Aí,
lá na cóclea vai converter essas vibrações, essas vibrações vão ser convertidas, tá? Em sinais elétricos, ou seja, é na cóclea que as vibrações sonoras são transformadas em sinais elétricos e vão ser enviados para o nervo auditivo para transportar até o nosso cérebro, aonde a gente vai conseguir interpretar e perceber o som que a gente está ouvindo, tá bom? Então, a gente consegue aqui, quando a gente fala de célula, tecido e sistema, a gente consegue ver que está tudo interligado e a gente consegue, quando começa a se questionar, a gente consegue ter uma percepção de que se a gente volta lá no início na célula, uma má formação lá pode comprometer o nosso sistema auditivo, pode comprometer o nosso sistema nervoso, porque se eu tenho uma má formação nas células que estão ligadas ao sistema auditivo, ao sistema nervoso, eu certamente vou ter alguma patologia correlacionada a isso, né? Então, a gente começa a se fazer questionamentos, a gente começa a se fazer perguntas de como isso pode impactar no paciente, como isso pode impactar na vida do indivíduo, tá bom? Porque se a gente observar, a célula é um conjunto a gente tem a célula. Aí a gente tem um tecido, que é um conjunto de células. Aí a gente tem os sistemas, que é um conjunto desses tecidos que formam, né, ali os órgãos, que vai formar toda essa estrutura, né? Então, quando a gente para fazer essa correlação, a gente tem uma melhor compreensão, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? A relação disso tudo com a comunicação é porque a comunicação ela envolve tanto aspectos motores quanto aspectos sensoriais. Então, como eu falei, qualquer disfunção celular ou tecidual, né, ela vai prejudicar a fala, a audição, né, a compreensão desse som. Então, é tão importante a gente ter esse estudo mais detalhado, a gente ter esse entendimento, esse conhecimento para a nossa área, né, para a área que a gente vai atuar, né, nossa área não, porque a gente é estudante, mas para que a gente, compreendendo isso, a gente consiga ajudar o nosso paciente a corrigir, né, ou a melhorar possíveis questões que ele possa apresentar, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, tá bom? A comunicação e a audição, elas dependem de uma coordenação intricada entre todas essas estruturas, então é muito importante que a gente sempre esteja estudando, sempre esteja revendo. E é isso. Espero de verdade que esse conteúdo contribua para os estudos de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.